Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, saudações da Igreja da Gafanha, para os irmãos também, e cumprimentos também da minha esposa, que eu esqueço-me sempre de dar, é normal. Mas ela hoje era para vir, só que o Joãozinho acordou com uma enxaqueca muito grande e para estar aqui também a sofrer, que ele tem que estar no escuro. Então ela ficou em casa com ele e veio só o restante da família. Irmãos, é bom louvar o Senhor, louvar-nos o Senhor pela beleza do seu Evangelho, da salvação que Ele nos dá. Quando nós ouvimos as vozes deste mundo, ouvimos falar muito em direitos, não é? O direito do homem, o direito da criança, o direito dos animais, o direito das árvores e o direito de tudo e mais alguma coisa. E no plano humano isso está certo. Há direitos. A questão é que quando nós nos voltamos para Deus e olhamos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, os direitos acabam. Já não há direitos. E o problema de muitos hoje em dia é que continuamos a olhar para Deus como se tivéssemos esses mesmos direitos que temos no nosso plano humano. Outra palavra que nós ouvimos muito é acerca de conquistar, né? Dos esforços, de nos desenvolvermos pessoalmente, de termos disciplina e de conquistarmos os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos através do nosso esforço, de dedicação, de entrega. Mas uma vez mais chegamos à cruz e a nossa força acaba. E a nossa conquista termina. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto que nos vai ilustrar o Evangelho. E nos vai mostrar a história de alguém que percebeu que não tinha direitos, nem tinha forças para conquistar nada. Simplesmente usufruiu e gozou da bondade e da graça que lhe foi estendida. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. O autor do livro de Samuel, que não é Samuel, pelo menos uma boa parte não é, ele tem vindo a construir, desde do primeiro livro de Samuel, do capítulo 16, tem vindo a construir uma história e a demonstrar porque Davi deveria ser o rei de Israel. E ele vai construindo esta história e mostrando coisas valiosíssimas da vida de Davi, né? E que de alguma maneira elas tipificam o grande ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o grande rei. David vai ser uma sombra, vai ser uma pequena apresentação desse grande rei que Deus iria enviar. E David tem demonstrado muitas qualidades que nos ligam e que nos apontam para Cristo. Vemos, por exemplo, a vitória de Golias. É claramente alguém que luta sozinho pelo seu povo, alguém que vai à luta sozinho. Ou vemos, por exemplo, David a ser compassivo com Saul quando tem a oportunidade de o matar e não o faz. Vemos David a ser bondoso para com o bom nome de Saul quando este morre e ele não se vinga de Saul, mas ainda lhe faz uma música e escreve uma letra exaltando aquele que só o queria ver morto. David mostra muitas qualidades. David é aquele sobre o qual Deus vai dizer sobre a tua casa, eu vou construir a tua casa para sempre, a tua casa vai durar para sempre. Alguém sairia da casa de David que iria reinar para todo o sempre, sem fim. E o capítulo 8 mostra-nos este David que vence os inimigos do povo de Deus. Este David, este rei,
que dá vitória e dá descanso de todos os lados ao seu próprio povo, vence inimigos ao norte, ao sul, este, oeste, e dá descanso e segurança ao seu povo. Tipifica Cristo nas suas vitórias. Mas agora, chegando ao capítulo 9, nós vemos David a ser uma sombra, um tipo de alguém que será muito mais gracioso e bondoso do que o próprio David. Mas nesta história de David nós vamos aprender sobre esta bondade e esta graça que é dada a quem não tem condições de alcançar e a quem não tem direito de exigir. Vamos olhar então para o capítulo 9, vamos fazer a leitura, versículos 1 até ao 13. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Disse David: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jónatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jónatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei David trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jónatas, filho de Saúl, a David, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe David: Mefibosete! E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse David: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jónatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saúl e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Tem aqui a palavra do Senhor. Nós, neste texto, vemos aqui como eu já disse, uma bela ilustração do Evangelho. Da graça e da bondade que é estendida àquele que não pode exigir, nem tem direito a exigir alguma coisa. Mas o que nós aprendemos do versículo 1 ao versículo 4, aquilo que nos é demonstrado, é a fonte desta bondade do Senhor. E a fonte desta bondade é o próprio Rei. E esta bondade do Rei ilustra-nos a bondade soberana do nosso Deus. Olhemos para o texto. O reino estava em paz, os inimigos subjugados, mas faltava ainda uma coisa, uma promessa antiga que David se lembrava. Haveria alguém da casa de Saúl a quem David pudesse demonstrar bondade por amor a Jónatas. E a palavra bondade é importante. A palavra hebraica, hesed, significa este amor leal, este amor baseado na aliança, este amor fiel. Ou seja, havia uma promessa que tinha sido feita e David queria cumprir essa promessa. Os irmãos poderão ler depois em casa, o primeiro livro de Samuel, capítulo 20, 14 e 15, onde David e Jónatas fazem esta aliança um com o outro, de usar de bondade e misericórdia para com a descendência do outro.
E David sentia no seu coração, apesar de tudo estar calmo, de tudo estar em paz, o reino estabelecido, havia uma promessa antiga que precisava de ser cumprida. E David sente este desejo de exercer bondade para com a família de Saul. Então ele pergunta, será que há alguém da casa de Saul? E há um homem que cuidava das terras que pertenciam a Saul, um homem chamado Ziba, que é trazido então à presença do rei. E ele perguntado, então, será que há alguém da casa de Saul para eu exercer bondade? Ele diz, sim, há um homem, há um rapaz, que agora nesta altura deveria ter uns 21 anos. Há um rapaz chamado Mefibosete. Mas ele é aleijado dos pés. Ele é aleijado dos pés porque a sua ama caiu com ele quando ele tinha 5 anos a fugir daqueles que queriam matar a família de Mefibosete e de Saul, e ao fugir a ama caiu e ele ficou aleijado de ambos os pés. Era alguém que era imprestável. Não podia ir à guerra, não podia andar com o gado, não podia cultivar a terra, não podia fazer grande coisa, nem trazer grande lucro a quem quer que fosse. E ele vivia numa terra que o seu nome também tem bem bom significado, que é lugar nenhum. Lodebar, não lugar. Ou seja, é um lugar insignificante. Há um homem, sim, há um homem da casa de Saul, mas olha, ele não tem nada para te oferecer, tu não ganhas nada com ele e ele vive em lugar nenhum. É alguém que é rejeitado. Mas David alegra-se. Ainda há um homem. E este homem é filho de Jonatas, do seu amigo. Não é somente alguém da casa de Saul. É o filho do seu amigo. E onde é que ele está? Está lá em Lodebar. Sabem, irmãos, David poderia ter ficado satisfeito em fazer justiça. Mas ele quer ir além, quer exercer bondade. Como diz Isaías 32, o nobre projeta coisas nobres. David, ninguém teria nada a apontar se ele somente fizesse justiça. Mas David queria ser bondoso, ir além da justiça. E David é este belo exemplo da bondade de Deus sobre nós. Esta bondade que se estendeu àquele que não esperava por ela, que não perguntou por ela, que nunca pediu. Mefibosete nunca esperou que o rei de Israel procurasse por ele. E esta é uma bela ilustração do Evangelho, irmãos. Em sua bondade, Deus vem ao encontro daqueles que não perguntam por ele. Em sua bondade, Deus vem salvar aqueles que nunca pediram por salvação. Deus vem dar vida àqueles que nunca desejaram estar vivos. Deus vem dar perdão e reconciliação para aqueles que nunca souberam e nunca entenderam que tinham pecado. A maravilha do Evangelho que proclamamos é que não é o pecador que de alguma maneira percebe a sua condição e diz: Senhor, salva-me. O Evangelho que nós proclamamos é aquele que mostra que o pecador, estando numa situação de morte espiritual, de insignificância, de desconhecimento, Deus vem em sua graça e resplandece a luz do Evangelho sobre nós. É este o Evangelho que nós proclamamos, é esta a bondade que é estendida a cada um de nós. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós. Em que condição? Sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esta bondade sobre a qual nós cantamos, sobre a qual nós louvamos o Senhor, esta bondade, ela não vem até nós porque nós clamamos. Ela vem até nós por graça soberana. Ela vem ao encontro daqueles que não procuravam por ela. Outra beleza do Evangelho manifestada neste texto é sobre as condições daqueles que são encontrados pela graça e pela bondade.
Mefibosete era um aleijado. Não iria acrescentar nada ao exército de David, não tinha aptidões nenhumas, não traria nada, nem tinha nada a oferecer. Mas a graça e a bondade foram até ele. Irmãos, e vejamos, não foi o mesmo connosco. Quando o Senhor veio ao teu encontro, quando o Senhor veio ao meu encontro, ao nosso encontro, para nos salvar, Ele salvou-te. Porquê? Houve alguma coisa em ti de especial para Ele te salvar? Houve alguma coisa, alguma aptidão que tu tivesses que merecia ser salvo? O que é que Ele viu em nós de tão especial para nos salvar e nos perdoar e nos trazer para si? Absolutamente nada. Nossa condição é uma condição de pura insignificância diante do Rei. Nada a acrescentar, nada a contribuir, nada a dar. O que o Senhor fez foi vir até nós em graça e em bondade. Olha, em Efésios 2:1, já lemos esta parte desta passagem. Ele vos deu vida. Ele deu-te vida. Em que condições? Estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós nos encontrávamos mortos, sem pedir, sem clamar, sem desejar. Ele vem ao nosso encontro e estende a sua graça e a sua bondade e chama o morto à vida. Olhem o versículo 4 e 5, já lemos. Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós numa situação de morte, Ele nos dá vida juntamente com Cristo. Irmãos, que bondade é esta que é estendida àquele que não clama por ela, que nem sabe que precisa dela. Foi o que aconteceu com Mefibosete e aconteceu connosco. Mas a partir do versículo 5 até ao 8, temos então, olhamos para o objeto desta bondade. Ele reconhece que é indigno dessa bondade. A partir do versículo 6, diz que então veio Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl, a David, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Irmãos, naquela altura era normal e era hábito a dinastia vigente matar, alguns possíveis candidatos ao trono da dinastia anterior. Então matava-se tudo, que era para não haver essa ideia ou essa vontade de reconquistar novamente o trono. Eu imagino Mefibosete lá em casa. Mefibosete, o rei David mandou-te chamar. Ele pensou o quê? É hoje. Né? Acabou aqui a minha jornada nesta terra. Então ele é trazido à presença de David. E quando David lhe diz, Mefibosete, ele pensa, é agora. Não é? Com o rosto em terra. Mas as palavras da graça vêm. Não temas. Não tenhas medo, Mefibosete. Não tenhas medo. Porque eu não te vou dar aquilo que tu estás à espera, que é a morte. Eu vou estender a minha bondade para contigo. Por amor ao teu pai, Jonatas, eu vou-te tratar com bondade. Por amor a outro, eu trato-te com bondade. Não temas, porque eu vou-te dar as riquezas e as posses que eram da tua família. Ou seja, o ungido do Senhor dá provisão. Não temas, porque estarás para sempre à minha mesa e comerás à minha mesa. Ou seja, o ungido do Senhor dá uma posição. Irmãos, para quem esperava a morte, não há maneira de descrever tal bondade, não é? E a pergunta que Mefibosete faz é a pergunta que cada um de nós faz em relação à nossa salvação. Quem sou eu? Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu?
É certo que há pessoas que veem cada favor que lhe fazemos como uma dívida. Mas Mefibosete não viu as coisas assim. Ele sabia da condição diante de David. E esta é a conduta de todo aquele que compreende quem é diante de Deus. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Para tu me tratares assim. Que direito tenho eu? Nenhum. Quem sou eu? Foi o que Jacó disse lá em Gênesis 32. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Sou indigno, Senhor. De tanta bênção, de tanta graça, de tanta bondade. Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? David disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. E lá o filho pródigo diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem sou eu? Diante de tal graça, diante de tal bondade, diante de tal provisão, diante de tal cuidado, quem sou eu para receber tanta coisa? Esta é a história do Evangelho ilustrado, irmãos. A presença do pecador diante de Deus provoca medo e provoca terror. O pecador sabe que diante de um Deus justo, aquilo que merece é a morte. Porém, a graça e a bondade de Deus vão além de tudo aquilo que merecíamos. Quando pensamos na salvação da nossa alma, na graça que nos foi estendida, nas bênçãos que nos foram concedidas, eu tenho que pensar: porque é que Deus me ama desta maneira? Pensamos como o salmista, que é o homem para que dele te lembres. Quem sou eu, Senhor, diante de ti? Quando pensamos na salvação, na obra da cruz do Calvário, quando pensamos em todo o sofrimento a que Cristo se sujeitou para me salvar a mim, pecador, quem sou eu, Senhor, para merecer tal graça, tal bondade? Quem sou eu para ser colocado nesta posição de honra, sentado nos lugares celestiais com Cristo? Quem sou eu para gozar desta bendita posição? Quem sou eu para estar à mesa do Senhor? Não só participar da mesa, como fizemos hoje aqui, mas pensar que eu estarei à mesa com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu, pobre pecador, quem sou eu? Sabem, quando nós somos recebidos pela graça e pela bondade de Deus, nós só nos podemos curvar em humildade e reconhecer que não há outra resposta a não ser dizer glória ao Senhor que me trouxe, me resgatou, me salvou e por sua graça me fez seu filho. Dizemos basicamente como o salmista no Salmo 115, verso 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Quem sou eu diante desta bondade? Mas esta bondade também tem os seus resultados. Uma bondade abençoadora. David dá ordem, verso 9 a 13. David dá ordens a Ziba para ser governante das coisas pertencentes a Saúl. Ziba tinha 15 filhos. Não é? Há quem acha que eu tenho muitos filhos. Há gente com mais. Ziba era um deles. E tinha 20 servos. Ainda me faltam uns 20 servos também. Mas era um homem que, provavelmente, bem abastado, cuidava das coisas, das terras que tinham ficado da família de Saúl. E ele é então encarregado de cuidar dessas terras, mas agora para Mefibosete. Agora para o seu senhor Mefibosete. Porém, Mefibosete comeria à mesa do rei. E esta é uma ideia importantíssima para o narrador.
Reparem que num texto tão pequeno, por 3 vezes, versículo 10, diz: porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Verso 11, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Verso 13, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ou seja, o narrador está-nos a dar uma ideia e quer martelar essa ideia. Este homem, coxo de ambos os pés, imprestável, filho de alguém que queria matar o próprio David, este homem agora estava em Jerusalém a comer à mesa do rei. Um descendente de um inimigo de David, um aleijado, refugiado, agora à mesa. Tratado como um dos filhos do rei. Eu começo a imaginar, aquele pobre homem, aquele rapaz, lá com Absalão, um dos homens mais bonitos que já viveu, segundo o texto bíblico, com Amon, com Joabe, Abissai, os valentes, Urias, aqueles homens sentados à mesa a comer, e está lá Mefibosete no meio deles. Que prestígio, que honra para aquele homem. Eu imagino a reação de Mefibosete. Pensar, porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu estou aqui? Isto faz-me pensar sobre mim mesmo e deve fazer pensar cada um de nós. Quando entrarmos nas benditas bodas do Cordeiro, quando estivermos à mesa, olhamos para um lado, olhamos para o outro e vemos gigantes da história da Igreja, gigantes da história da Bíblia. E nós lá. Mas mais do que isso, tirando todos eles, contemplamos que estamos na mesma mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, cheio de glória e de poder, e nós com Ele à mesa. Quando a Bíblia nos diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e eu me lembro que eu sou um desses bem-aventurados. Que graça é esta? Que graça é esta que me foi concedida? Este ato mostra as gloriosas verdades do Evangelho, da justificação. Ou seja, a nossa posição mudou. Mefibosete agora não era um refugiado lá em Lodebar, ele estava à mesa do rei. A sua posição mudou. Esta é a doutrina da justificação. Nossa posição muda diante de Deus. Mas esta é a doutrina também da adoção. Não é só a nossa posição, nós agora somos filhos de Deus. Comemos como filhos à mesa. Cada domingo que participamos da ceia do Senhor, somos lembrados desta maravilhosa verdade. E para aquele que está aqui e ainda não crê, esta ceia estendida semanalmente é um convite para tu também vires e ocupares lugar à mesa. Mas eu não quero terminar, irmãos, sem lembrar que há aqui um outro personagem que também é um tipo de David, de Cristo. E esse personagem ele não está presente na história, mas o seu nome está, que é Jonatas. Todo este episódio acontece por amor a outro. Jonatas é um tipo de Cristo que nos vai mediar entre nós e Deus. Porque é que Deus me ama? Porque é que Deus me abençoa? Porque é que Deus me trata desta maneira? Porque Ele ama o amado. É no amado que nós somos abençoados. É no amado que nós somos recebidos. É no amado que há provisão. É no amado que há consolo, bênção, graça, bondade. É no amado. É por amor a Cristo Jesus. Jonatas é um tipo de Cristo também nesta narrativa. Porque é por meio dele que Mefibosete é abençoado. Da mesma forma, irmãos, o amor que Deus tem por nós não é direto. O amor que Deus tem por nós, ele passa por Cristo Jesus.
É porque nós estamos em Cristo que nós somos amados por Deus, cuidados por Deus, abençoados por Deus. Irmãos, nós somos recebidos, perdoados, restaurados, adotados. Sentamos à mesa, outrora inimigos, agora amigos. Agora louvamos e adoramos, oramos e intercedemos, somos ouvidos e atendidos. Não porque há alguma coisa em nós, mas pelos méritos de outro, de Jesus Cristo. Por sua causa, pela sua obra, pela sua vida e obediência, pela sua morte e ressurreição, agora sentamos à mesa como filhos de Deus. Louvado seja o Senhor que nos tirou de terra de ninguém ou de nada, de Lodebar. Nos tirou do nosso lamaçal. E apesar de todas as nossas incapacidades, da nossa triste origem, nos trouxe para si, para sempre, por amor a Cristo. Ainda hoje, a mesa continua com lugar para todo aquele que se quer juntar. Como diz, não me lembro agora do nome do grupo, mas um grupo cristão, ainda há lugar à mesa. Alguém pode sentir-se indigno, mas eu já vi tanta coisa que não deveria ter visto, já fiz tanta coisa que não deveria ter feito, já pensei tanta coisa que não deveria ter pensado, já pequei tanto, ainda há lugar à mesa. Anda. Convite da Escritura, convite de Deus, lá em Isaías 55:3 diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Lá em Lucas 14, na parábola daquele senhor que dá a ceia, diz: à hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados e convida-te hoje a ti, vinde, porque tudo está preparado. Há lugar à mesa. Quem quer vir? Há lugar à mesa. E para teres acesso a esta mesa, não tragas nada. Não precisas de trazer as tuas capacidades. Não precisas de trazer o teu conhecimento. Não precisas de trazer a tua prata e o teu ouro. Não precisas de trazer a tua força e as tuas obras. Não tragas nada. Simplesmente vem. Vem de coração contrito e arrependido. E há lugar à mesa. O Senhor mesmo te dará a roupa de justiça que precisas de vestir para entrar nesta mesa. O convite está feito. Há lugar. Queres vir? Mas para nós, irmãos, que já sentamos, né? Já temos o lugar marcado. Já temos mesa reservada. Ao pensarmos em quem somos, ao pensarmos em quem seremos, ao pensarmos no que foi feito para isso acontecer, nós só podemos dizer: quem sou eu, Senhor? Não a nós, não a mim, mas ao teu nome toda a glória. Que o Senhor nos abençoe.